E Brasília está em chamas! Olha, nas próximas horas teremos aí uma audiência em que o senhor Hugo Motto e o senhor Davi Alcolumbre vão escutar, viu? Mas vão escutar muito. Por quê? Porque o Flávio Dino os convocou e o Flávio Dino é aí relator de investigações sobre o orçamento secreto, que é o chamado Bolsolão, que são emendas parlamentares sem nenhum tipo de transparência que os parlamentares criaram, e mesmo após inúmeras ordens do Flávio Dino e do Supremo Tribunal Federal, e olha que são ordens ali, decisões unânimes, até os dois bolsonaristas do STF votam por isso. Mesmo assim, dizendo ali o STF que tem que ter transparência, os dois bandidões preferem fazer tudo sem transparência porque é para roubar dinheiro público. Ao mesmo tempo, tem investigação aí da Polícia Federal que está pegando aliados diretos, e quando eu digo aliados, são comparsas de crime, gente que tem empresa de fachada para roubar dinheiro público, que a imprensa chama de empresário, mas pô, se o cara é empresário, mas na verdade a empresa dele é para roubar dinheiro público, ele é bandido, né? E são empresários ligados diretamente ao presidente da Câmara, do Senado e ao ex-presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, e também ao Ciro Nogueira, que está aí todos os dias nas redes sociais defendendo aí anistia para o Bolsonaro, defendendo impunidade para quem tentou matar o Lula e para quem tentou dar golpe de Estado, e defendendo aí a extrema-direita. Esse pessoal está apavorado. Então, nas próximas horas veremos aí o que vai acontecer. Da última vez que o Flávio Dino convocou uma audiência dessas, o Arthur Lira, que era então presidente da Câmara, saiu gritando e bateu a porta. Para todo mundo ver, até os assessores de fora da sala escutaram a gritaria lá do Arthur Lira. Porque o Flávio Dino disse na cara dele, não só o Flávio Dino, estava também o ministro Rui Costa, que na de hoje provavelmente não estará. Mas o Flávio Dino falou na cara do Arthur Lira que isso aí que vocês estão fazendo é rachadinha. Sair de orçamento secreto é rachadinha, eu não vou deixar vocês fazerem mais rachadinha. O Arthur Lira ficou bravo, muito bravo. Arthur Lira, que vamos lembrar, ele é condenado por rachadinha, ele é ficha suja, mas tem uma liminar do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que mantém ele elegível e com mandato. Aquela lá da lei da ficha suja não servir foi só para impedir o Lula em 2018, tá? O Arthur Lira, por exemplo, condenado em 2 instâncias, ou seja, ele é bandido oficialmente, posso chamá-lo de bandido porque ele é condenado, e continua disputando a eleição e continua aí, ó, roubando muito. Aí você vê. Nisso, o Lula foi avisado já ontem, olha, é golpe, viu, Lula? Isso aí que o Congresso Nacional tá fazendo é golpe. Se você não sabe, tem uma coisa em Brasília que é ali crucial, que é manter acordos, não romper acordos, não mentir. Qualquer político, seja ele de direita, esquerda, até extrema-direita, quando faz um acordo, aperta a mão, a palavra tem que valer. Para você ter uma ideia, o governo Dilma, quando caiu, um dos ministros da Dilma, que era ali indicado pelo Temer, que é quem fazia toda a articulação para o governo dela, quando ele foi demitido, ele falou, olha, o governo Dilma não está cumprindo os acordos, nem tem por que eu ficar no governo, esse governo vai cair, porque faz um acordo e logo depois não cumpre. E isso não se pode fazer em Brasília. O governo Lula cumpre os acordos que faz, e faz o toma lá da cá e tenta fazer o acordo menos pior possível aí para a população. Porém, o Hugo Motto e o Davi Alcolumbre descumpriram um acordo com o governo. Descumprir acordo é você, ó, estamos rachando. Para você ter uma ideia de como o Lula ficou irritado, porque o Lula não está acostumado com esse nível de baixeza política, na quarta-feira, pouco antes aí falam derrota do governo, da derrota de toda a população do Congresso Nacional sustar ilegalmente um decreto do Lula, o Lula tinha uma reunião com o Hugo Motto. O Hugo Motto convocou, se você não sabe, a votação não foi em plenário, a votação foi virtual. Foram 382 votos aí contra o Lula, e vamos falar, são 40 a mais do que os necessários para um impeachment, tá? Só para que você tenha ciência do tamanho do problema, como é golpe mesmo. Desses, eram 378, só que como estão votando virtualmente, alguns votos chegam depois, que o deputado vê só à noite, o deputado tá lá, porque essa semana é semana de festas juninas, né? Então, apesar de não ser feriado, em boa parte, deve ter alguns lugares que é, mas apesar de não ser feriado, vossas excelências não vão ficar em Brasília, né? Então, os deputados do Centrão, do direitão aí, da direita, eles não vão ficar em Brasília, eles preferem, obviamente, aproveitar o dinheiro que eles passam o ano inteiro roubando. Aproveitar aí no feriadão. Feriadão que nem é feriado. Tá, aí eles têm sessão remota. O Hugo Motto falou que a sessão pode ser remota, a votação foi remota, e é por isso que foi um resultado tão grande. Porque até deputado que tem parlamentares que quase nunca vão a Brasília, exemplo, Nicolas Ferreira, tem mais faltas do que presenças. Esses puderam votar. Lá do Japão, de onde quer que seja, votou contra o Lula. E aí,
descumpriram o acordo. O Lula tinha uma reunião com o Gumotto, o Lula cancelou a reunião. Falou, não tem por que falar com ele. Depois aí da votação, o Lula não tentou mais contato nem com o Hugo Motta e nem com o Davi Alcolumbre. Vamos lembrar que ele estava se aproximando dos dois, porém, é o que eu falei aqui faz alguns dias, antes mesmo do Hugo Motta pautar, eu falei, o Hugo Motta, ele é do partido do Tarcísio. O Hugo Motta, ele tem aí comparsas que estão na mira do Flávio Dino. E o Hugo Motta, ele tem por trás dele, que são os patrocinadores, os chefes dele, ele tem empresários bilionários que estão com o Tarcísio, que querem o plano T, que é o plano Tarcísio. E para o plano T dar certo, tem que enfraquecer o governo Lula. Tem que fazer aí o governo sofrer derrotas, a população sofrer derrotas, e aí as jornalistas e os jornalistas que são de esquerda ligados, dizem esquerda, ligados aí a esses empresários, patrocinados por esses empresários, sócios deles em muitas coisas, esses começam a falar que é a derrota do Lula, que o governo é fraco, que o governo é inútil, que o governo não sabe dialogar, que o governo não sabe fazer composição com o Congresso, e aí, obviamente, muitos ratos começam a sair da toca. E é bom a gente ver isso e anotar os nominhos de quem são esses para depois não ser enganado de novo. Porque eu vi que boa parte da esquerda foi enganada aí por muita gente que se dizia esquerda e era fácil se dizer esquerda no governo Bolsonaro. É só falar, fora Bolsonaro, olha gente, agora eu sou de esquerda, hein? Era de direita tanto, mas hoje eu sou de esquerda. E agora, que chegou a hora do vamos ver, aí começa a sair da toca vários ratos. E aí, o que aconteceu? O Lula ficou bravo, falou, não vou falar com eles, talvez num segundo momento eu fale com eles, mas agora vamos ver o que nós vamos fazer. E eu separei aqui um trecho de uma reportagem do O Globo, e o Globo está em polvorosa comemorando aí, já se fala aí que o Hugo Motta pode pautar o impeachment do Lula, impeachment sem crime é golpe, o Lula recorre na STF e ganha, mas o Brasil ficaria em polvorosa, ia ficar em chamas Brasília, com um impeachment pautado, aí o governo recorrendo ao STF, hoje não tem lá o grande acordo nacional com o Supremo com tudo, ao que parece, e aí o Lula ganharia no STF, ia anular o processo, ia ser, um problemão aí em Brasília. E obviamente isso enfraquece o governo, obviamente isso é bom para quem? Para o projeto Tarcísio. Então você vê que eles estão a toda, engataram aí uma sexta marcha, sétima marcha, enfim, e estão a toda velocidade no projeto aí de derrubar o Lula. O Brasil vira um evangelistão a partir de 2027 com o Tarcísio, que é o que ele está fazendo em São Paulo, e aí ele pode dar golpe, porque se ele entregar para a elite financeira, para o sistema, para esses bilionários, tudo o que ele está prometendo, olha, não tenha dúvida alguma de que eles vão apoiar o golpe do Tarcísio de todas as maneiras. Fala, amigo, se declara rei, que a gente nem chama de ditador, a gente chama de rei, imperador do Brasil. É isso, tá? Porque a imprensa é assim, quando eles gostam, olha, quando eles falam da Arábia Saudita, eles nunca falam ditador, eles falam o príncipe da Arábia Saudita. Olha que nome bonito, a coroa do Catar, ó, coroa, o cara tem coroa, ele não é ditador, é rei. O emir dos Emirados Árabes, pô, ele não é ditador, ele é emir, que é o significado ali, rei, sultão, ou chame como quiser, imperador, ditador. Então, essa é a nossa imprensa, tá? Lembrando que quando teve golpe contra Dilma, foram a favor, quando teve golpe em 64, foram a favor e foram a favor da ditadura. E ainda encobriam tudo. E se você pensa, não, Thiago, mas hoje são outros tempos, é só ver a cobertura que a nossa imprensa faz sobre Israel. Nossa imprensa não tem problema nenhum em passar pano para genocídio, passar pano para os piores crimes contra a humanidade que foram cometidos aí nas últimas décadas. Não tem problema algum. Você acha que teria problema se tivesse um golpista que entregasse aí a Petrobras, a Caixa, o Banco do Brasil, os Correios, que fizesse aí projetos de lei que ferram a população e dão mais dinheiro para os bilionários? De jeito nenhum. A imprensa ia comemorar se esse ditador começasse a prender toda a esquerda e tudo mais. É isso, tá? Saiba, então é contra isso que estamos lutando. Porém, eu falar isso para você, plantonista, você pode ficar alarmado, falar, nossa, o Brasil está em risco. Mas você falar isso para uma pessoa que não acompanha a política, a pessoa, tá, e daí? Minha vida é igual, todo mundo é igual, todos roubam, tá tudo igual. E a pessoa não entende que a gente tem que mostrar para as pessoas que, olha, a economia tá melhor. Quando era o Bolsonaro, você ficava na fila do osso. Não, mas ele abaixou a gasolina perto da eleição. Pô, mas aquilo custou 90 bilhões de reais, que o governo Lula teve que pagar. Se o Lula não fosse eleito, o Bolsonaro ia pagar, ele ia aumentar a gasolina e ferrar todo mundo. E só tinha aumentado, precisou custar 90 bilhões de reais, porque o Bolsonaro manda 95% do lucro da Petrobras, que foi exorbitante no governo dele, para os acionistas. Ele não baixa o preço da gasolina na Petrobras e aí baixava a gasolina. Não, ele baixou como? Zerando imposto para o preço voltar ao normal, que ainda assim era mais caro do que no começo do governo dele. Aí você vê. E aí fica as narrativas e tudo mais, e as pessoas não entendem, porque não acompanham a política. Então, o governo percebeu que a defesa da democracia não dá voto, e não mobiliza nem a esquerda.
As pessoas já estão cansadas da defesa da democracia. Pô, muita gente, inclusive na esquerda, fala, pô, a defesa da democracia, ó, o país que mais cresce no mundo tem o mesmo governo há 20 anos. O que é o que mais cresce no mundo? Porque ninguém tira o cara de lá. E aí ele consegue crescer. Se não tivesse golpe contra Dilma, se o Lula fosse eleito em 2018, onde estaria o Brasil hoje? Pô, muito mais próximo de ser um país de primeiro mundo do que com todo o retrocesso que teve em 7 anos. Não, nem a esquerda tá muito assim. Pô, que democracia é essa? Que quando é eleito alguém que os bilionários não gostam, eles derrubam. Então, se é alguém de direita que está no poder ou extrema-direita, pode cometer todos os crimes, e o Bolsonaro cometeu muitos, ele fica lá. Se é alguém de esquerda, eles derrubam. Porque democracia, hein? Ah, lembrando, quando eles querem, eles tiram o líder das pesquisas, que no caso era o Lula, para que seja eleito alguém que tinha feito promessas a ele, que era o Bolsonaro com o Guedes. Não cumpriu as promessas, aí o sistema não apoiou o Bolsonaro, depois não apoiou o golpe dele. Se cumprisse, teriam apoiado o golpe dele. É isso, tá? Aí, ó a decisão do Lula. Finalmente, hein? Tô falando isso aqui há meses. Em um momento difícil, o Palácio do Planalto planeja resgatar um velho discurso de esquerda de enfrentamento dos privilégios e usá-lo para fazer embate político. Há uma avaliação no governo de que o bolsonarismo empurrou para a esquerda o peso da defesa da institucionalidade. Isso se agravou após a tentativa de golpe do 8 de janeiro. O discurso em favor da preservação da democracia não tem, segundo integrantes do governo, apelo para mobilizar os eleitores. Escutar aqui o Plantão Brasil. Tá, há pouco mais de um ano para a eleição, o governo considera que poderá se posicionar de forma mais enfática ao destacar que atua a favor dos mais pobres e combate o privilégio dos ricos. Seria, na visão de auxiliares do presidente, uma forma de encontrar, enfim, uma marca para esse terceiro mandato do Lula. Pesquisas mostram que a população tem dificuldade de apontar uma grande realização da atual gestão, como foi a redução da pobreza nos 2 primeiros mandatos do petista. Menor desemprego da história, as pessoas não sabem. Peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta e falou!